continuidade então a nossa conversa, estávamos a falar da fobia social e do impacto que esta fobia tem na vida do jovem, mas devem estar a pensar lá em casa, porque é que isto acontece? Porque é que a pessoa desenvolve uma fobia social? O que é que está na base deste medo de se apresentar em público? Existem várias hipóteses acerca dos mecanismos heteropatogénicos, ou seja, a causa para uma fobia social, por exemplo, e podem ser, desde do ponto de vista genético, nós sabemos que os familiares de pessoas com fobia social têm maior probabilidade de desenvolver uma fobia social, em comparação com a população em geral. Nós sabemos que a neuroquímica cerebral do indivíduo com fobia social é diferente da neuroquímica cerebral de um indivíduo sem fobia, nomeadamente a hiperativação do sistema adrenérgico, não é? Da famosa adrenalina que medeia o stress, e uma hipofunção da dopamina. Há áreas cerebrais que estão manifestamente alteradas em termos da função, ou seja, a eletricidade dos neurónios nessas áreas, nomeadamente as áreas do sistema límbico que controlam nossas emoções, a reação ao medo, como a amígdala, estão alteradas em relação a um indivíduo sem fobia social. Há outras hipóteses, nomeadamente mais mental ou psicológica, digamos assim, que falam, por exemplo, na inibição comportamental, em que esses indivíduos têm uma resposta do sistema nervoso simpático muito intensa quando são confrontadas com reações, com situações novas ou com situações desconhecidas. Se o indivíduo herda dessa predisposição, tem maior probabilidade de uma situação de vir de desavaliação de desempenho ou uma situação social de vir a ter essas alterações. Mas também, do ponto de vista mais cognitivo, há várias alterações, várias teorias, nomeadamente a teoria que refere, por exemplo, que na base da fobia social está esse receio, esse medo ou a vulnerabilidade da pessoa se expor publicamente, ou quer seja do ponto de vista social, num evento social, ou numa situação, por exemplo, em que se avalia o desempenho, pode ser uma apresentação, um atleta, uma bailarina, um músico, etc. Portanto, se o indivíduo tiver essa vulnerabilidade e partindo do princípio que há um certo terreno propício para que isso aconteça, não é? Exatamente. E a forma como encara essa situação do medo de se expor, de ser avaliado, de ser humilhado, de eventualmente sofrer bullying por causa disso, faz-lhe com que faz o indivíduo retrair-se e evitar essas situações. Ou então, se o indivíduo, imaginemos que faz uma apresentação e que não corre tão bem, portanto, tem a memória desse evento que não é um evento agradável e passa também a evitar. Outras causas, por exemplo, o indivíduo que sofre muita repreensão a nível da educação, com hipercrítica, tanto da família, por exemplo, ou então o próprio indivíduo pode ser hipercrítico, não é, em relação àquilo a si próprio, ter uma baixa autoestima. Exatamente. Portanto, esses padrões mentais são importantes. E nesse contexto, se pensarmos na parte genética, na parte neuroquímica, na parte da inibição comportamental, na parte do funcionamento cognitivo da pessoa, com a vulnerabilidade à exposição, porque depois faz um círculo vicioso. Portanto, a pessoa tem essa predisposição, tem um medo, é um evento estressante e depois passa a evitar essas situações. Portanto, é um conjunto de fatores e não só um fator que leva a pessoa a desenvolver. E em alguns casos, esta fobia social é tão intensa que leva a que a pessoa desenvolva também crises de pânico e ataques intensos de ansiedade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muitos doentes referem isso, portanto, durante uma apresentação oral, por exemplo, tiveram uma sensação do coração a bater muito depressa, falta de ar, medo iminente de morte, disse há bocado, boca seca, tremores, suores, e que o impossibilitam, não é? Essa situação o impossibilita de continuar a fazer a apresentação. Outras vezes ficam, por exemplo, com dificuldade em se expressar, as chamadas brancas, isso tudo acaba por dificultar. Portanto, o indivíduo com fobia social pode efetivamente desenvolver um ataque de pânico, não significa necessariamente que tenha a perturbação de pânico. Se tiver vários ataques de pânico e tiver uma repercussão muito intensa na vida da pessoa. Mas sim, o indivíduo com fobia social pode ter
um ataque de pânico durante no período em que está a experimentar essa experiência fóbica. Exatamente. E estas experiências são tratáveis. Esta fobia, neste caso... Sim, no caso da fobia, social, pode ser tratado com recurso à medicação, já vou falar quais são, pode ser tratado com a exposição, ou a exposição e a reestruturação cognitiva, portanto, ou então uma mistura dessas opções. Em relação à parte da exposição e que o padrão de tratamento das fobias com exposição pode ser transversal a várias fobias, o objetivo é expor o indivíduo ao estímulo fóbico, mas fazê-lo de forma controlada, ou seja, tem que ser repetidas vezes durante muito tempo. Portanto, tem que ser várias, por exemplo, pode ser a opção de várias sessões em que a pessoa é exposta a um estímulo, ok? E pode também associar a reestruturação cognitiva, em que se nós ajudamos o doente a perceber ou a modificar a forma como pensa, os seus esquemas, chamados esquemas negativos, os vieses cognitivos em que, por exemplo, se eu fizer uma apresentação pode não correr bem, vou ser humilhado, vou fazer má figura. Exato. E ajudar a pessoa a pensar é normal, a pessoa ter as primeiras apresentações não correrem tão bem, faz parte do processo da pessoa. Exato. As primeiras vezes podem não ser tão sofisticadas quanto isso. Provavelmente a plateia nem está muito interessada em criticar, podem estar a pensar noutras coisas. Exatamente. Portanto, se fizermos essa reestruturação cognitiva mais a exposição, conseguimos ajudar o doente. Às vezes isso não é suficiente e aí temos que recorrer a fármacos. E os fármacos, no caso da fobia social que mais utilizamos e que está recomendado como primeira linha de farmacologia, são os fármacos chamados SSRIs, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Exatamente. Que basicamente o que fazem é aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica, ou seja, no cérebro, e ajudam no tratamento. O manuseamento desses fármacos nos casos de ansiedade, de fobia social, é mais difícil e convém ser um especialista em saúde mental. Exatamente. Porque a forma de se iniciar com doses diferentes, a forma de subir as doses, escolher o fármaco é diferente, por exemplo, de uma situação de depressão que também utilizamos. Só para vos dar um exemplo, para dar aos telespectadores, o fármaco, um desses fármacos é o tal chamado fluoxetina, que nós já ouvimos nos filmes, é o Prozac. Nós também podemos usar outros fármacos, são os fármacos chamados beta-bloqueantes. O mais conhecido é o Inderal. Exatamente. Esses fármacos beta-bloqueantes o que fazem é diminuem ou inibem essa resposta autonómica, por exemplo, com o coração a bater muito depressa, e diminui essa resposta, mas não trata a fobia social, ok? É um tratamento que diminui essa resposta, mas tem que ser associado... Permite que a pessoa tenha maior facilidade em se expressar, mas não trata o problema base, que no caso é... Sim, e também podemos recorrer a outros fármacos, como por exemplo as famosas benzodiazepinas ou os calmantes, como por exemplo o diazepam, que é o Valium que se ouve nos filmes. Exatamente. Estes já com um bocadinho mais de cuidado, talvez, sim, com não se deve, período de tempo bastante claro, tem que ser, as benzodiazepinas não podem ser utilizadas durante muito tempo, no máximo cerca de 12 semanas. Exatamente. E começar tem que a escolha obedece a um determinado critério. Sim, convém ser feito com cautela. Muito bem.